Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Jejum intermitente, você sabe como fazer? Sabe como funciona esse método? Quer saber passo a passo? Então fica comigo aqui até o final. Mas antes de mais nada, quero te convidar a deixar o seu like, a se inscrever no meu canal para você que ainda não é inscrito e ativar o sininho. O jejum intermitente é um método de dieta que já é utilizado há muito tempo, com o objetivo de fazer com que o corpo estoque gordura e ocorra a perca da massa gorda, para que ocorra o emagrecimento. Ou seja, é um método para o emagrecimento rápido. Também é utilizado também para pessoas que desejam também melhorar a qualidade de vida, para evitar doenças. Normalmente é indicado de 12 a 24 horas de jejum, onde as pessoas escolhem alguns dias da semana para fazer o jejum. E tem até pessoas também que fazem, que se acostumam a fazer o jejum, que se adequam também como estilo de vida de alimentação. É feito com períodos intercalados de jejum e períodos intercalados de alimentação. Quando você está em jejum, você não pode comer nada, você tem que ficar completamente em jejum. E durante o período de jejum são permitidos apenas líquidos, como água com limão, água saborizada, café e chá sem açúcar. E também sem adoçante, sem nada, puro mesmo. E claro, a importância também da grande ingestão de água, Você precisa consumir bastante água para inibir o apetite, porque você vai ficar um tempo de jejum, então você precisa consumir bastante água para não desidratar o seu corpo. E por que algumas pessoas utilizam o jejum para ter uma melhor qualidade de vida? Bom, é que existem estudos científicos que comprovam que durante o período de jejum, o nosso corpo entra em autofagia e acaba eliminando células malignas primeiramente. Nesse caso, essas células defeituosas que poderiam levar a ter algumas doenças, como câncer, por exemplo. Então, estudos comprovam que o jejum ajuda a eliminar essas células e evita que ocorram essas doenças. Porém, ainda não há estudos suficientes que comprovem, ainda é necessário mais comprovações científicas, mas por esse motivo que algumas pessoas fazem o jejum, para evitar a proliferação dessas células malignas e evitar doenças. Por isso que as pessoas fazem justamente para ter uma melhor qualidade de vida. E existem vários protocolos de jejum, que é chamados a janela fechada, onde você fica o período em jejum, e a janela da alimentação, onde você encerra o jejum e abre a sua janela para você se alimentar. É importante você saber também que para você que deseja fazer o jejum, é importante você ter um preparo. Você que nunca fez o jejum intermitente, é muito importante, antes de você começar, você ter um preparo, fazer uma dieta antes, uma dieta de preferência de baixo carboidrato, tipo a dieta low carb, ou então até a mesma dieta detox, que primeiramente elimina todas as toxinas, que é o lixo que sobra do nosso organismo. Aí assim você vai ter uma adaptação melhor para depois fazer o jejum. Se você fizer assim também logo de cara, logo o jejum, pode ocorrer com que o seu organismo não se adapte adequadamente. Também vários casos, Também depende de vários casos também, Mas eu indico para quem tem uma dificuldade mesmo. Você quer saber detalhes sobre a dieta low carb, dieta detox? Eu vou deixar aqui do lado esses vídeos que eu já gravei aqui no meu canal e depois você dá uma passada e dá uma conferida lá nessas duas dietas, de como fazer, como ela é feita, os seus benefícios. Agora vamos continuar com o jejum intermitente. É muito importante também você que quer começar uma dieta, quer começar uma nova dieta, ter um acompanhamento de um nutricionista, não fazer dieta por conta própria, porque como eu já citei várias vezes em vários vídeos meus, dieta por conta própria pode ser prejudicial à saúde. Então você não pode fazer dieta que fulano fez, dieta que ciclano fez, que deu bons resultados, mas o mesmo resultado dessa pessoa para você não pode ser o mesmo. Então, assim, o nutricionista que vai saber, de acordo com a avaliação, de acordo com a avaliação que ele fizer em você, qual dieta é adequada para você e se você se encaixa com o jejum intermitente ou não, e outras dietas ou não. Então, muito cuidado. Tipos de protocolos do jejum intermitente. 12 horas. Geralmente as pessoas começam a fazer de 12 horas. Você que também vai começar a fazer o jejum, assim, a minha recomendação, você que nunca fez, Para quem nunca fez, você pode também começar pelo de 12 horas, Pode começar o de 12 horas e é tranquilo, porque o de 12 horas, na verdade, é só mesmo para você se adaptar, para você começar. Aí, geralmente, o de 12 horas eu recomendo que você faça só uma semana. Como que funciona o jejum de 12 horas? Por exemplo, a sua última alimentação,
Por exemplo, você vai se alimentar pela última vez às 20 horas da noite e você só vai comer às 8 horas do dia seguinte. Aí depois você vai aumentando a cada duas horas, porque o de 12 horas ele não traz muitos resultados, é mesmo só para você começar. O ideal mesmo é o de 14 horas, que traz mais resultados. E de 14 horas, como funciona de 14 horas? O jejum de 14 horas, por exemplo, se você se alimentar a última vez às 20 horas da noite, você só vai se alimentar às 10 horas do dia seguinte. O de 12 e o de 14 horas são indicados você fazer 3 refeições ao dia. Aí você que vai escolher o seu horário, por exemplo, se você se alimentar às 9 horas, o de 14 horas, por exemplo, se você se alimentar às 21 horas, você pode se alimentar, você só vai comer de novo às 11 horas da manhã do dia seguinte. Você pode pular o café da manhã e comer somente às 11 horas do dia seguinte. Ou então você pode, comer às 22 horas, né, fazer uma ceia à noite, às 22 horas do dia anterior, e pular o café da manhã e consumir somente às meio-dia do dia seguinte. O de 14 horas ele é o mais recomendado O de 14 horas já é muito bom, já dá um bom resultado, porque você vai fazer 3 refeições ao longo do dia. Jejum de 16 horas. Esse é o mais tradicional que as pessoas fazem, né? Que é o que dá um bom resultado também. E, por exemplo, se você se alimentar, por exemplo, às 20 horas Se você se alimentar a última vez às 20 horas, você só vai comer às meio-dia do dia seguinte. E é indicado você fazer 2 a 3 refeições ao dia, o de 16 horas, e o restante do dia, períodos em jejum. Jejum de 20 horas. Também tem o de 18 horas, né? Na verdade, assim, as pessoas começam pelo 16 e vai se adaptando, conforme o organismo vai se adaptando, aí vai aumentando mais o tempo de jejum, vai aumentando a cada 2 horas, até que começa a fazer as de 20 horas. As de 20 horas, por exemplo, você fica 20 horas sem comer e só se alimenta as 4 horas restantes do dia. E você que escolhe qual vai ser o melhor horário para você fazer o jejum. Você que escolhe. Você que pode estar escolhendo, quando você vai fechar a sua janela, que é o jejum, né? Quando você vai estar em jejum, e abrir a janela da alimentação, onde você vai encerrar o jejum. Você que escolhe mais o horário que melhor se adapte. Por exemplo, se você tem mais facilidade de cortar o café da manhã, se você tem mais facilidade de cortar o jantar, a minha recomendação é cortar o café da manhã ou o jantar. Eu não recomendo cortar o almoço, porque o almoço é uma refeição que a gente consome no meio do dia, né, praticamente, né? E o almoço geralmente dá mais sustância. Mas aí você vai decidir, você vai escolher qual vai ser o melhor horário para você fazer o jejum. E você pode fazer de acordo com a sua rotina, de acordo com que se adapte com a sua rotina. Por exemplo, eu vou pular o café da manhã, bom que eu vou ter mais praticidade, não vou preparar o café da manhã. Eu vou pular o jantar, é bom que eu não janto, que eu não vou precisar bom que eu não vou precisar fazer o jantar. Aí eu posso pular o jantar, aí por aí vai. Aí você escolhe qual o melhor horário que se adapta para você, mas você pode seguir essas dicas que eu citei, esses horários que eu citei, que funcionam muito bem. E por último, o jejum de 24 horas. Jejum de 24 horas, geralmente as pessoas escolhem 1 ou 2 dias na semana para fazer. Por exemplo, você vai escolher uma refeição que você vai fazer em um dia, pode ser o café da manhã, o almoço, o jantar. Você vai comer, e você vai comer novamente de novo no outro dia seguinte. Por exemplo, você vai almoçar às meio-dia, você só vai comer de novo às meio-dia do dia seguinte. E assim funciona o jejum de 24 horas. Eu não recomendo começar pelo jejum de 24 horas, porque se você começar já de cara com o jejum de 24 horas, pode ser que você passe mal, seu organismo tenha dificuldade para se adaptar. Então a minha recomendação é deixar o de 24 horas por último. Comece pelo de 14 horas, 16 horas, aí sim, aí você vai pelo 24 horas. As pessoas geralmente começam pelo de 14 horas, vai aumentando a cada 2 horas, aí vai pro 16, aí vai pro 20, aí sim, vai de 24 horas. Mas não comece já de cara, deixe para de 24 horas ser por último. Também tem alguns estudos falando dos benefícios do jejum de 24 horas, como a autofagia, né, que o nosso corpo entra, sobre os benefícios também do anti-envelhecimento. Então, assim, o jejum de 24 horas, ele realmente traz benefícios, sim. Como emagrecimento, ele realmente emagrece, ele queima gordura
e você pode escolher 1 ou 2 dias da semana para fazer. Só porque eu não recomendo que você faça 2 dias consecutivos, porque aí você vai estar fazendo o jejum de 48 horas. E não invente de fazer jejum mais de 48 horas, porque esse negócio de fazer jejum tipo de 5 dias, 1 semana, isso aí é mito. Se você fizer, você pode ter uma hipoglicemia, uma hipotensão, você pode passar mal e pode ser prejudicial à sua saúde, ainda mais por conta própria. Inclusive tem até um vídeo, outro vídeo também, onde eu falo sobre o jejum de 7 dias, se ele que tem gente que faz jejum de 1 semana, porque vê que fulano fez e quer fazer igual, e ciclano fez, isso pode ser prejudicial à sua saúde. Nunca faça essas maluquices de jejum de 1 semana por conta própria. O importante é você consultar o seu nutricionista. O limite máximo que eu recomendo é você ficar até 24 horas em jejum, não passar disso. E o jejum pode ser utilizado como estilo de alimentação. Bom, tem pessoas que se adequam, né, ao jejum como estilo de alimentação. Tem pessoas que gostam tanto do resultado, né, que é o emagrecimento, que queima gordura, que se adequam ao jejum como uma qualidade como estilo de vida, como estilo de alimentação, né? Assim, se você conseguir se adaptar bem, seu organismo se adaptar, eu não vejo problema. Mas assim, eu não recomendo fazer o jejum, você que tem ansiedade, você que tem problema, dificuldade de se adaptar à dieta restritiva, porque assim, o jejum, a gente fica em período de jejum, mas assim, quando você fechar o jejum, encerrar o jejum, você também tem que se alimentar bem, tem que ter uma alimentação saudável, tem que encerrar o jejum com alimentação saudável, porque o jejum intermitente também é com dieta, alimentação saudável, tipo alimentos ricos em fibras, alimentos que vão te dar saciedade. Então assim, não adianta você fazer o jejum e encerrar, aí você ir comer um hambúrguer, comer um fast food, uma pizza, comer tipo aqueles alimentos gordurosos, ricos em aqueles alimentos industrializados, não adianta nada. Porque o que acontece? Esses alimentos são muito ricos em calorias e você vai acabar consumindo a caloria que você perdeu. Então, a caloria que você perdeu durante o jejum. Então, vai ser um sacrifício perdido. Você vai ter o maior sacrifício de ficar períodos em jejum, depois você vai quebrar o jejum consumindo os alimentos gordurosos. Então, para abrir a janela da sua alimentação, que é encerrar o jejum, você tem que consumir alimentos saudáveis. Então, você que tem problemas de ansiedade, estresse, que tem dificuldade de restringir, de fazer uma dieta, assim, eu recomendo que você faça o jejum 1 ou 2, 3 dias na semana e se alimenta normalmente na semana, no decorrer da semana. O jejum não é para todo mundo. Você, para fazer o jejum, tem que ter condições mental e psicológica para seguir, porque é desafiador para algumas pessoas. E não adianta nada você começar a fazer e desistir. Você tem que ter força de vontade. Então, assim, você que tem problemas de ansiedade, estresse, então você tem que pensar muito bem antes de começar a fazer. Tem que ver se realmente você consegue fazer ou não. A minha recomendação antes de você iniciar o jejum é consumir alimentos ricos em fibras, de baixo índice glicêmico, que vão te dar mais saciedade. Porque o que acontece? Quando consumimos carboidratos complexos, né, que são ricos em fibras e possuem um baixo índice glicêmico, a nossa reserva hepática ela dura por mais tempo. E como é digerido mais lentamente, aí dura mais tempo. É por isso que demoramos a sentir fome. Então, antes de você iniciar o jejum, a minha recomendação é você consumir esses alimentos que vão te dar mais saciedade, que você vai aguentar o jejum tranquilo. Agora, se você consumir aqueles alimentos de alto índice glicêmico, que são os carboidratos simples, que vai digerir mais rápido, aí você vai ficar com fome logo, rapidamente, aí você não vai conseguir fazer o jejum. Então, a minha recomendação é sempre consuma, antes de iniciar o jejum, alimentos ricos em fibras, alimentos que vão te dar bastante saciedade. Que é o quê? Que é cereais integrais como arroz integral, macarrão integral, legumes e verduras, frutas, aveia, pão integral, esses alimentos que possuem fibra, que vão te dar muita saciedade. A minha recomendação é consuma bastante legumes e verduras antes de iniciar o jejum. Alimentos indicados para abrir a janela da alimentação. É onde você vai encerrar o jejum e vai abrir a janela e vai se alimentar. Bom, você deve consumir proteínas magras, como frango, peito de frango, carne vermelha magra, peixes e as oleaginosas, né, que também são ricas em proteínas, como o feijão, a lentilha, o grão de bico, também tem a soja,
carboidratos complexos, que são ricos em fibras e possuem baixo índice glicêmico, como pão integral, cereais integrais como arroz, macarrão integral, legumes, verduras, aveia, cereais, mix de cereais como granola, amaranto, quinoa, os tubérculos como a batata doce, que é rica em fibra, o inhame. Esses alimentos que possuem bastante fibras e que vai te dar mais saciedade e possuem baixo índice glicêmico. Se você consumir, você vai demorar a sentir fome. Então, para você encerrar o jejum, esses são os alimentos adequados que você deve consumir. Também as gorduras boas, né, como as castanhas, o abacate, o coco, o peixe, né, o azeite. A salada você coloca bastante azeite. E quais alimentos que devem ser evitados? Os alimentos de alto índice glicêmico, que são digeridos rapidamente, você vai sentir fome rapidamente. Que é o pão branco, roscas, fast food, massa, pizza, lasanha, alimentos congelados, como aquele hambúrguer industrializados, nuggets, frituras, pastel, coxinha, alimentos industrializados, que sódios e gorduras trans. Para quem o jejum é contraindicado? O jejum é contraindicado para pessoas que têm problemas de saúde, algumas doenças como anemia, problema renal, diabetes, hipertensão, hipotensão, que é a pressão baixa. Além disso, o jejum também não é indicado para crianças, para gestantes, para mulheres que estejam amamentando e também para quem tem problemas de anorexia e bulimia. O jejum intermitente é um método excelente, mas é feito especialmente por pessoas saudáveis, para quem é obeso, que não tem nenhum problema de saúde, se não tem problema de saúde, mas é um método que devemos tomar cuidado. Por isso que é sempre bom consultar um médico e o nosso nutricionista para te acompanhar. Nunca fazer dieta por conta própria. Então é isso. Nunca faça o jejum intermitente assim, só porque fulano fez. Consulte seu médico, seu nutricionista antes, para saber se o jejum é adequado para você ou não. E você que quer fazer o jejum, você que quer emagrecer, você que já fez, conta aqui sua experiência nos comentários, se funcionou, se você teve resultado, ou se você deseja fazer. Tire as suas dúvidas. Pode tirar suas dúvidas que eu vou estar respondendo os comentários. Pode ser que eu demore a responder, mas eu sempre estou olhando. E não deixe de acompanhar o meu canal. Até o próximo vídeo. Beijos da Nutri. Tchau, tchau!